O caso levanta novamente o tema da responsabilização das plataformas. Várias delas são utilizadas para um primeiro contato com esses jovens e para disseminar as imagens dos desafios feitos. Como é que as redes sociais precisam agir? Eu converso agora com Nicolo Zingales, especialista em Direito Digital e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Em primeiro lugar, desculpa se eu falei seu nome de forma errada, mas quando se fala em responsabilização das plataformas com o que é publicado, com o que é postado, por que é tão difícil essa conversa prosperar? Vídeo que ocorreu na tentativa de tramitar aqui no Brasil um projeto contra as fake news no nosso Congresso Nacional e aí não deu em nada. Boa noite de novo, professor. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. É uma conversa complicada porque tem diferentes tipos de atuação das plataformas digitais no fluxo informacional. Então, precisa ser distinguida uma intermediação que é principalmente uma equivalente a uma cocriação de conteúdo, tem muito a ver com a recomendação ativa de conteúdo. Para os menores, por exemplo, pode ser recomendado conteúdo que incentiva a comportamentos inapropriados, até suicidas, e tivemos casos que chegaram a uma responsabilização nos Estados Unidos recentemente em relação justamente a isso, TikTok recomendando conteúdo proativamente que gerava esse tipo de consequências, e também outros tipos de intermediações que têm a ver simplesmente com a veiculação passiva de conteúdo de terceiro. Então, em relação a esse segundo tipo de intermediação, a nossa lei pátria, artigo 19 do Marco Civil da Internet, diz que as plataformas não podem ser responsabilizadas até a recepção de uma ordem judicial exigindo a remoção desse conteúdo. Porém, esse dispositivo legal se demonstrou inapropriado a rapidez e a quantidade de conteúdo que estão sendo veiculados hoje em dia nas redes sociais. É muito mais então, rápido essa regulação. Desculpa cortá-lo, é muito mais rápido do que uma decisão judicial, é claro. Agora, desculpe cortá-lo mais uma vez, professor, mas só para ficar claro, muita gente faz a comparação com os meios de comunicação tradicionais. Se um artista, se um jornalista ofende alguém na TV, por exemplo, não apenas ele, esse jornalista, mas o canal também pode ser punido. Nas plataformas, deveria ser da mesma forma? Faz sentido essa comparação, professor? Então, é uma grande discussão que tem sobre a analogia das plataformas digitais à mídia tradicional. E a questão fundamental é qual tipo de moderação é objeto da nossa análise. Se estamos falando de uma moderação que é simplesmente a hospedagem de conteúdo, as medidas de precaução que podemos exigir a esses atores são menores, porque eles não têm um papel de cocriação ou de incentivo ao desenvolvimento de determinado conteúdo. Agora, se estamos falando de plataformas que têm um modelo de negócio que é claramente voltado ao compartilhamento de conteúdo sensacionalista e que gera mais engajamento, aí sim podemos considerar que deveria ter um maior cuidado em relação aos conteúdos que são veiculados, até porque isso constitui parte da própria receita da plataforma. Então, tem uma ponderação muito delicada que tem que ser feita entre, basicamente, três interesses. O interesse da liberdade de expressão da pessoa que criou esse conteúdo que pretende ser veiculado, o interesse da sociedade em proteger as potenciais vítimas desse conteúdo, e também o interesse da própria plataforma em empreender e desenvolver um negócio que não seja impossível. Então, as obrigações que podemos exigir na plataforma digitais devem ser calibradas conforme ao peso desses interesses que estão em jogos. Sim. E deve ter uma análise de proporcionalidade das medidas que vão ser impostas. Fora os algoritmos das plataformas que distribuem especialmente o que é violento, virulento, polêmico e acaba disseminando esse problema para mais gente
quase sempre visando lucro. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, professor. A discussão, muitas vezes, acaba descambando para acusações de censura, controle do que é postado. Como é que se responde a essas acusações? Como é que se responde a essa possibilidade de de virarmos censores das redes sociais? Essa discussão volta muito frequentemente e tem como referência uma ideia de moderação de conteúdo que é ultrapassada. As plataformas não necessariamente têm só a escolha entre remover o conteúdo ou deixar no ar. As plataformas podem fazer várias escolhas de design dos próprios sistemas deles, inclusive de recomendação, de interface, para os usuários fazerem a escolha de forma mais informada e equilibrada. Por outro lado, tem alguns tipos de conteúdos, como aquele que você mencionou, que exigem uma atuação mais incisiva. E nesse respeito, tem já jurisprudência e até uma portaria do Ministério da Justiça que reconhece que as plataformas digitais devem proteger os usuários de eventuais riscos. Então, quando esses riscos forem comprovados, a gente pode exigir uma atuação mais incisiva, e isso está no âmbito das tutelas constitucionais. Lembrando que a propriedade na Constituição tem também uma função social, então não pode ser utilizada só para usufruto, né, os interesses do proprietário, tem que atender aos interesses da sociedade. Professor, só mais uma pergunta. A União Europeia, sabemos, criou medidas mais duras de responsabilização das redes. Rapidamente, como é que funcionam essas leis e se de alguma forma isso deu algum jeito no que circula pelas plataformas digitais no continente europeu? Rapidamente, é muito difícil resumir a situação legal, mas na União Europeia tem uma diretiva que já delimita quais são as responsabilidades para plataformas digitais, a ser complementada por leis nacionais. Hoje em dia, um novo padrão que foi introduzido pelo Digital Services Act em 2022 é que as plataformas maiores devem fazer uma avaliação de quais são os riscos gerados pelas próprias atividades e demonstrar que estão adotando medidas para endereçar esses riscos. Agora, foram publicados os primeiros relatórios de análise de risco e podemos dizer que é ainda um trabalho em construção, porque a forma em que esses riscos foram identificados e endereçados ainda é muito genérica. Mas é um diálogo que a gente precisa continuar fazendo de forma interativa e acredito que essa seja uma solução que possa ser utilizada também no contexto brasileiro, claro, considerando as peculiaridades do nosso país, que incluem, por exemplo, a existência de muitas pessoas com vulnerabilidade, menor capacidade de se proteger contra esses riscos. Então, talvez exija uma atuação ainda mais incisiva das plataformas digitais.